Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje sobre aura, né, tem muitos estudos a respeito da energia, né, chamada aura, na qual aparelhos que medem a espessura da aura, máquinas que tiram foto das cores, né, ou da cor da aura, e com isso, ligando a espessura à saúde física e mental da pessoa, né? E sempre tem essa relação, né? Mas devemos recordar, né, como funciona o mundo espiritual. Temos, segundo o Meixo Sama nos ensinou, que são 180 mundos sobrepostos. Diferentes mundos, um em cima do outro, sobreposto. 180 dividido em 60 inferior, 60 médio e 60 superior. Como num prédio muito alto, né, temos, por exemplo, em Dubai tem um prédio de 180 andares, no que o elevador leva 2 minutos para subir os 180 andares. Quer dizer, o nosso espírito também, ela tem uma conexão com o mundo espiritual de alguma camada dessas 180. Falando a linguagem dos jovens, podemos dizer que o Yukon faz a conexão com esse mundo que a gente pertence. Ou seja, nós estamos plugados ou conectados a esse mundo. E dependendo do nível em que a gente se encontra, a felicidade ou a infelicidade. Ou seja, a aura espessa ou a aura fina, né? Pois a energia, quanto mais alta, mais você recebe a energia da aura através dessa conexão. E o contrário, mesma coisa, né? Quanto mais inferior, deve existir algo, né, como o contrário da aura. Ou seja, a aura, ela atrai tudo de bom e repele tudo de ruim. Deve ter algo semelhante no mundo inferior que atrai tudo de ruim e repele tudo de bom. Como se fosse um buraco negro, né, onde suga toda a negatividade. Então, essa conexão com o mundo espiritual depende muito do da nossa atitude aqui, né? Mental, emocional, pois dessa velocidade desse elevador, de sobe e desce, a gente percebe, dentro da gente, a gente percebe quando a gente está bem, e a gente sente o benefício disso, e quando a gente não está bem, a gente sente que desceu o elevador, né? Do Yukon, ou seja, estamos conectados a um mundo inferior, né? Então, podemos dizer que temos 180 jeitos da gente ser, ou seja, dependendo do nível que a gente está, é uma realidade, é uma visão nossa, diferente, e conforme subindo ou descendo, muda, né? Então, a importância da gente conseguir manter o Yukon no nível elevado, esse é o famoso aprimoramento, né? No qual nós estamos, dentro da messiânica, praticando na leitura dos ensinamentos, nas dedicações de limpeza, no ministrar jorei. Isso faz com que a gente consiga manter, né, o nível espiritual. Mas para descer é fácil, né? Um pequeno sentimento de mágoa, raiva com outra pessoa, tristeza, ela automaticamente desce,
né? E a gente sente, no nosso espírito, a gente sente que desceu, né? E aí você passa a conectar com outras coisas, não o que você estava conectado no alto, né? Isso também é nítido, a gente percebe, né? Olhando para dentro da gente, a gente percebe. Então, essa bênção que é para nós o Ohikari, né, tem um acréscimo de aura, né, podemos dizer assim, no nosso espírito, com que, portando o Ohikari, temos ainda a graça de ter a aura do Ohikari, né, que é uma parte da aura de Meishu Sama, né, que passa para a gente. Então a importância da gente entender isso, né, e ter a reverência para com o Ohikari, né. Isso é uma graça em que, tanto é que o Ohikari no começo chamava Omamori, né? Omamori quer dizer protetor, né, proteção. Então, essa proteção extra, né, a gente deve agradecer e muito. Mas quando, por exemplo, cai no chão, né, algo que acontece assim, é algo que a gente está em falta com o Ohikari, né? A gente está em falta com a espiritualidade. Então, imediatamente vir ao templo, né, e conversar com Deus, né, aonde que está errando e para mudar de atitude. Essa semana nós recebemos de doação, né, umas pedras de granito esculpido com animais, dinossauros e sua relação e da própria sua evolução, né? São mais de 300 pedras de uma artista lá de Espírito Santo, né? E essa doação vai para Ribeirão Pires, onde vai ser feito um caminho dessas mais de 300 pedras, simbolizando a história da humanidade, ou seja, do globo terrestre, né? O caminho do globo terrestre percorreu esse mundo. Então, a pessoa vai andar, e como as pedras são grandes, ele vai dar mais de 700 metros de trilha, no qual a gente vai ver, podemos até colocar o nome nessa trilha de paciência de Deus, né? Por quê? Porque são milhões e milhões de anos para um ser daquele evoluir, né? E aí a gente pensa, puxa vida, né? Porque mais fácil entender assim, por exemplo, a criação do mundo, a criação do planeta Terra, né? Se a gente for traçar um paralelo com um dia, 24 horas. Então, é feito os cálculos, claro, meia-noite, 0 horas, a origem da Terra, o Big Bang e a origem da Terra. E aí, o esfriamento, a Terra era muito mole, aí vai assentando e vai endurecendo a Terra, vai criando os minérios. Quer dizer, o primeiro ser como um peixe, por exemplo, foi nascer às 9 horas da noite já, né? Passaram a manhã toda, de manhã toda, a tarde toda, e o primeiro ser vivo como um peixe, por exemplo, às 9 horas da noite. O réptil às 10. O primeiro mamífero às 11 da noite. Esse é mais ou menos a relação, né, E o primeiro ser humano
faltando 1 minuto para meia-noite. E o descobrimento do Brasil, por exemplo, faltando apenas 2 centésimos para terminar o dia. 2 centésimos. Né? Então, vocês imaginam o plano de Deus para chegar a esse, culminar nesse ponto, faltando 2 centésimos de segundo. Essa paciência de Deus para chegar a esse ponto, vocês imaginem a expectativa, né, de todas as divindades para com o ser humano, olhando esse derradeiro momento, né, para que tudo essa evolução serviu. Apenas 2 centésimos de segundo. Então, para Deus adiar esse momento crucial 1 milésimo de segundo, para nós já é centenas de anos. Né? Então, o tempo, para nós, imaginando com o tempo de Deus, né? bem diferente. Né? Essa noção, né? faz com que a gente fique pequenininho. E como a gente se preocupa, às vezes, com, né, coisas tão infinitamente pequenas, né? Daí a importância, eu acho, de trabalharmos a parte espiritual, ou seja, trabalharmos para algo que vai ficar, né? Para a eternidade. Então, no caso, os ensinamentos, né? Temos livros seculares, milenares, ainda existentes. A importância do ensinamento, do livro, né? Das próprias construções, temos construções que já está passando dos 1500 anos. Né? Então, essas coisas, pensar mais na eternidade. Porque senão a gente fica preso às coisas pequeninas, né? E deixa passar essa grande oportunidade de receber a luz. E o ponto principal para Deus é justamente o que o reverendo sempre dizia, do ser humano decidir. Decidir se unir a Deus, decidir trabalhar com Ele, trabalhar para Deus. Ou seja, é uma decisão, né, que pode ser feita neste momento. E mesmo que leve 2000 anos, 1000 ou 2000 anos, para Deus não é menos de 1 segundo. Né? Mas o que é importante? É essa decisão. Porque se não se decidir trilhar o caminho de Deus, realmente pode levar séculos, ou pode levar até a eternidade, e não vai alcançar, né, o desejo de Deus. Ou seja, que a pessoa se torne também divindade. Então, no budismo fala que uma pessoa que a partir do momento que decidiu dedicar-se a Deus, já é um bodhisattva. Ou seja, já é uma divindade. Mesmo que tem muito aprimoramento por vir. Mas, para Deus, milésimo de segundo. Estamos, no dia de hoje, homenageando 3 pessoas que foram para o mundo espiritual muito queridas no templo. E mesma coisa, né? Nós conhecemos todos as salas, os compartimentos, as áreas do templo, né? Aqui a nave, ali a parte do refeitório, todo o toalete, tudo isso nós conhecemos. Mas tem um ambiente que ainda a gente não conhece, mas que com certeza nós vamos estar lá.
Ou seja, é do outro lado do Surecha, do outro lado da parede do Surecha, né? Essa dimensão que em alguns segundos a gente vai estar lá, né? Então, há um sofrimento da perda, há um sofrimento da saudade, né? Há um sofrimento, mas que para Deus, logo, em um instante, estará todo mundo junto, né? É estranho dizer isso, muita gente não gosta, né? Bate na madeira, né? Mas é a maior certeza do mundo, né? Quer dizer, o que importa para Deus é justamente se ele sentiu Deus ou não, ou sentiu a luz ou não. E graças a Deus, essas 3 pessoas amavam o Jorei, né? Amavam o Meishu Sama, e com certeza já passa a trabalhar do outro lado do muro, do outro lado da parede. Pois é uma unidade só, na verdade, né? O templo. Existe o templo na parte do mundo espiritual e para cá, no mundo material. Eles nos ajudam e a gente os ajuda, né? Existe uma troca, uma conexão, né? Muito forte com o mundo espiritual. E pouco a pouco tem aumentado muita gente para lá, né? Para o mundo espiritual, e a gente sente cada vez mais a ajuda deles, né? O próprio reverendo trabalhando muito. Esses dias, agora, uma pessoa que foi para o Japão, veio para a igreja, receber Jorei, pôs um velhinho o mandara para esse endereço receber Jorei. E ele chegando, recebeu Jorei, e falou da história do velhinho que indicou a igreja para receber Jorei. Aí o meu tio levou para ver se era Meishu Sama, né? Aquele senhor ali que está na foto. Falou, não. Aí ficou assim. Aí quando viu num porta-retrato o retrato do reverendo, falou, não, é esse. Né? Quer dizer, o trabalho é o mesmo, né? Mas entra no sonho, entra, né? Ajuda sim. Aqui em São Paulo também aconteceu isso. Também era a figura do reverendo. Então é interessante essa aproximação do mundo espiritual com o mundo material, né? E com isso, cada vez mais, porque antigamente existia uma dificuldade muito grande para a realização do sufrágio às almas dos ancestrais, né? Mas agora cada vez mais de uma leveza, de uma tranquilidade, e isso é o reflexo do mundo espiritual do templo, né? Ou seja, dos messiânicos. E com isso a gente sente uma eternidade. Por que a gente, no fundo, sente que é eterno, né? Por isso que não pensa muito na própria morte. Pois a sensação que todos têm é de uma eternidade, né? Mas só que é a eternidade da alma, né? E ter consciência disso ajuda bastante no aprimoramento. Pois a partir do momento que você pensa na sua vida finita, você passa a priorizar diferentes coisas, né? Quando você acha que é eterno, passa a priorizar, né, coisas que te dão prazer momentâneo, né? Mas a importância dessa consciência de que a vida passa num piscar de olhos, ou apenas alguns segundos, ou alguns milésimos de segundo, né? Então, tudo isso que nós estamos aqui ouvindo, escutando, estudando, né, já é uma consciência coletiva no mundo espiritual, né? Já é uma coisa que vem deles, né, nos ajudando, e dedicarmos para que cada vez mais apareçam pessoas, né, e que quando a gente estiver do outro lado do Surecha, tenha alguém para cá do Surecha, né,
fazendo oração com a gente. E continuar com esse círculo. Pois aqui no Salmo de hoje, lido no Salmo de hoje, continuamente alternando, nascendo e morrendo, a alma atinge a prosperidade eterna. É um pouquinho difícil para acostumado, né, com a mente, com o ensino ocidental, mas no Oriente é muito comum as pessoas, né? Por exemplo, no Tibete, eles praticamente não, em todo ser vivo eles têm um respeito imenso, né? Porque eles acreditam que viver hoje ser humano, amanhã você pode ser uma planta ou pode ser um animal, né? Então, é interessante esse ponto de vista, né? Tanto é que quando tem construção, que precisa fazer fundação, buraco, eles têm os funcionários que carregam as minhocas para outro lugar, né? E com todo respeito, como se fosse uma alma, né, de um ser humano, e carregam para o outro lado. Quer dizer, essa consciência espiritual da eternidade da alma, o oriental tem bastante, né? Já o ocidental tem outro tipo de consciência, né? Essa parte principal em que Cristo deixou a fraternidade. Então, na união dos dois, a gente consegue um equilíbrio, né, perfeito, tanto na dedicação ao próximo, como também na eternidade da alma. Então, homenageando, né, a todos que estão do outro lado, né, esse dia de hoje, agradecer muito aos nossos ancestrais, que com certeza, por muito esforço deles, nós estamos aqui, né? E esforçarmos também para que os nossos que estão por vir, né, nossos descendentes, também possam ter esse privilégio, né, de receber essas bênçãos. Porque aqui fala, né, o messiânico acostumou muito com os milagres, né? Então ele sente, às vezes, esquisito quando não tem. Se acha estranho que não tem, né? Essa boa nova desse mundo novo é para todos. Ou seja, não é só para nós, né, determinado número de pessoas. E sim tentar ensinar, tentar passar o quanto é maravilhoso evoluir espiritualmente sem sofrer, né? Podendo dedicar e queimar máculas sem o sofrimento, sem a dedicação, ou seja, a parte de como é que fala? Sofrer, esqueci a palavra, penitência, isso. Penitência que é comum no Oriente, né? E no Ocidente também, né? Então, sem essa parte do mundo novo, esse que Meishu Sama, através de Kanon, nos ensinou. Então, todos daqui devem saber, né, e devem passar por muitos milagres todos os dias e rezar para que mais pessoas conheçam essa bênção, né? Muito obrigado a todos.